minutos, eu gostaria de passar para vocês algum conteúdo, né? Antes da gente ter essa conversa e ter essas vivências que talvez expandam um pouquinho o nosso olhar. E a primeira coisa que eu me propus hoje para falar para vocês é sobre constelação familiar sistêmica, o que é. E mesmo para quem conhece, eu vou trazer de uma forma totalmente diferente, porque eu vou trazer desmistificando o que é constelação familiar sistêmica. Porque a gente coloca uma esperança num lugar do misticismo, ou da religião, ou do desconhecido, e eu quero trazer um pouquinho o que é conhecido sobre constelação. A constelação familiar, conforme Bert Hellinger, que é a pessoa que nos apresentou desde a década de 70 até agora, de uma forma mais sistematizada, né, através dos princípios, enfim, ele fala assim sobre a constelação familiar. Ela não foi um conhecimento que caiu do céu para mim. Bert Hellinger, ele era um psicoterapeuta alemão, um dos mais famosos na Europa, trabalhava com terapia em grupo, e ele começou a perceber algumas dinâmicas num tipo de terapia que ele aplicava, né? No qual ele posicionava membros da família para representar determinada cena e assim a pessoa se curar enquanto paciente, né? Enquanto indivíduo dentro de um sistema familiar. E aí ele começa a verificar que essas pessoas que estavam representando acessam uma informação que não era delas. E olha que engraçado, você está lá numa terapia em grupo, igual aqui, e ele era especialista nisso. E aí a pessoa diz, eu tenho um problema com meu irmão. Qual o problema? Tal problema. E ele coloca as duas pessoas e o problema se mostra na fala que o cliente vai trazendo. Só que, de repente, as pessoas que representavam começam a acessar conteúdos que não é dela. E elas falam, o que é isso? Então, Bert Hellinger trabalhou muito, estudou muito, tentando ajudar as pessoas e resolver conflitos voltados para a paz. Se eu contar toda a história dele, né, é muito maior e grandiosa do que essa. Ele foi padre, foi missionário, atuou na guerra, depois se tornou um psicólogo. Então, assim, ele foi galgando uma construção de carreira. Ele entrou nas constelações, eu acho que aos 50 anos. Então, quem pensa que está numa transição tarde demais, já queria dizer que tem alguém que mudou, revolucionou o pensamento da ajuda após os 50 anos, né? E trabalhou com isso até a morte, depois de morrer em 2020, por aí. Enfim, e aí ele começou a observar, então não caiu do céu, ele começou a observar alguns fenômenos. E ele começou a se interessar. E ele encontrou algumas outras terapeutas, mulheres, e aí ele observou através da fala delas que elas também estavam vivenciando esse campo de informação. Então, dentro desse campo, ele pensou com ele, eu vou deixar o negócio agir. E deixando cada um falar o que estava emergindo, e ele guiando com toda a expertise dele, né, voltado a uma conciliação, a uma pacificação do conflito, ele notava que não somente as pessoas que estavam representando, como as pessoas que, não somente o cliente, mas como a pessoa que tinha sido representada, o irmão, nesse exemplo, também se transformava através de um campo de informação. Aí a gente corta para trazer um pouco de ciência. Esse campo que é chamado de campo mórfico, todo mundo fala campo morfogenético, de fato, existe um cientista da atualidade, Rupert Sheldrake, que ele trabalha investigando esse campo morfogenético, vocês podem procurar no YouTube, é super gostoso de ouvir as entrevistas dele explicando esse campo de informação, e ele trabalha naqueles bichinhos minúsculos, né, ameba, sei lá, qualquer desses bichinhos aí, coisa de biólogo. E esse campo que ele chama de morfogenético tem um porquê. É morfogenético porque ele está trabalhando através da visão dos genes. Mas aqui na constelação familiar, eu aprendi com ele, numa entrevista que ele deu, que eu deveria chamar de campo mórfico, porque tem a ver com formas, né? E com o sistema familiar, não com o gene. Mas esse campo, dentro da ciência, ele é estudado como um campo de comunicação. E aí eu posso trazer até uma visão para todo mundo que talvez não tenha pensado, ou mesmo que já tenham me ouvido falar, vocês vão compreender isso. Quando a avó de vocês estava gestando a mãe de vocês,
No 3º mês, se eu não me engano, da gravidez, o óvulo estava lá. E aquele óvulo sofreu toda a informação de estresse que aquela avó ou trauma sentiu. E aquela mãe cresceu e gestou você. E você recebe qualquer informação de estresse ou trauma. Isso é comprovado através de ratos. Os traumas são passados, é porque rato vive pouco, né? Por isso que eles usam rato. São passados até 7 gerações. O trauma, eles estressam o ratinho, coitado. Só que o que eles perceberam também, que se você tira aquele último ratinho da cadeia, do ambiente estressor, e proporciona um novo ambiente para ele, uma nova visão de vida, o filhinho daquele ratinho já nasce sem isso. Olha que louco! O mesmo acontece com a gente. Então, também, por hereditariedade, a gente recebe algo dos nossos pais e dos nossos avós. Mas o que a gente vê nesse campo de fenômeno é que a gente recebe muita coisa, não apenas algo, né? A gente recebe histórias de vidas, como se a gente tivesse que continuar essas histórias de vidas de alguma forma em prol da nossa família. Porque Bert, ele observa alguns princípios dentro das dinâmicas e dos conflitos. E ele fala, esses princípios não obedecem à ordem e à lei dos homens. É uma ordem universal. Ele chama de 3 princípios, que eu não vou explicar hoje. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Mas a cada encontro eu vou explicar um deles. Pertencimento, equilíbrio e hierarquia. E outra coisa interessante que ele nota, todos nós estamos envolvidos no destino familiar. Então, assim, primeira coisa que ele percebe, quando alguma dessas ordens está em desordem, existe um conflito familiar. Quando algum desses princípios, que ele chama de ordens do amor, está em desequilíbrio, existe um conflito que a pessoa vivencia. E a outra grande questão que ele percebe é: estamos envolvidos no destino dos nossos familiares, que a gente chama de linhas de influência. Que destinos que a gente está envolvido, né? Existe uma linha que normalmente se comunica ali, que são nossos pais, nossos avós, enfim, tem toda uma linha, depois eu posso falar para vocês, né? Mas os bebês não nascidos, os natimortos, alguém cuja vida deu para aquela família também pode estar envolvido nessa linha, né? Bisavô. A gente pode ver até 18 gerações ali, né? Tio-avô, às vezes é mais difícil, não costuma aparecer na constelação. Então a gente não coloca nessa linha de influência. Mas o que isso quer dizer, né? Porque a gente está falando, ele fazia aquele trabalho lá, né? De constelação familiar, que ele chamou em alemão de Familienstellen, que é posicionamento familiar. Pode falar. Você fala de natimorto. Uhum. Então, você pensa aí, tio avô, pode ser quem? Seu irmão, né? Só ele. O seu filho, o seu irmão faz parte da linha de influência. Só o seu irmão. Seu irmão de natimorto ou o filho que você geste, nasça e... Antes não. Sim, os natimortos filhos da sua avó, você diz que seriam tios, né? Eles podem influenciar o seu pai. E o seu pai pode influenciar você. Não é o que a gente vê na prática, né? Tem alguns exemplos de constelação. Por exemplo, uma avó que teve um filho que faleceu na gestação, foi um bebê que não veio ao mundo. E aí o filho dessa avó tem depressão profunda, porque olha para esse irmão não nascido. E a gente vê isso na dinâmica. E aí a gente vê por quê? Porque o filho desse rapaz tem câncer. E esse filho olha para a depressão profunda do pai, que olha para a morte desse irmão que não nasceu. Por quê? E aí eu ia falar sobre isso. Porque, de alguma forma, como a gente fica enredado nos destinos de pessoas que foram excluídas ou não vistas. Quem que é o não visto? Né? Um bebê que a gente gesta e perde. Ele não é visto, a gente nem quer pensar nisso. Muitas pessoas até falam, sou espírita, eu compreendo que eu ajudei uma alma
a fazer, como é que é, a passagem que ela precisava nesse mundo, né? Então eu lido muito bem com isso. Mas ela carrega uma depressão ali, ou ela não consegue ter um outro filho, ou o filho que ela tem carrega uma inquietação desde criança ali. E aí quando a gente coloca na constelação, ele só quer que aquele bebê que não veio seja reconhecido. E esse assunto é muito interessante porque se alguém já viveu um aborto, se alguém tem, né, um irmão também que não nasceu, vocês podem simplesmente incluir no coração a partir de agora, né? E energeticamente isso vai sendo trabalhado nesse campo sutil, porque vocês vão dar um espaço para ele na família. Mães que perderam o primeiro bebê, a gente até fala, você pode um dia botar um prato a mais na mesa, na ordem, né? Tem você, o primeiro filho, o segundo que não veio, o terceiro filho que veio. E deixa um prato vazio aqui. E quando as crianças perguntarem, fala assim, porque está representando uma pessoa da família muito especial que não está mais aqui, sabe? Não precisa entrar no detalhe com a criança, né? Mas pode trazer um lúdico para começar a incluir isso. Quem faz isso percebe que a criança de imediato acalma algumas questões, principalmente a que vem depois do que não nasceu. Então é uma coisa muito do fenômeno, a gente vê isso acontecer. E aí conforme, né, uma pessoa que viu isso acontecer há mais de 40 anos, vamos pensar que ele fez milhares de constelações e que aquilo apareceu representado. E que a dinâmica de solução é a inclusão. Conforme vocês eu for falando, gente, se vocês sentirem algum incômodo no corpo, já anota, porque eu vi, já anota isso porque é uma informação. O seu campo ressoou com uma informação e nessa hora você acolhe o incômodo no corpo, você não exclui. Você olha para esse incômodo e permite que ele exista. Pode falar. Não? Nada? Eu só fico interessada. Eu tive muita dor na perna, mas eu acho que não, né? Pode ser do campo que vai acontecer. Pode ser do que você vai ouvir. Pode ser. Se coloca aberta do que está trazendo de informação. O nosso corpo traz informação. E se ele trouxe uma informação, acolhe a informação, recebe a informação, faz um carinho na informação. Às vezes, isso já ajuda. E no dia a dia, né? Tá, então eu entendi. Tô ligado no destino da minha família. Todo mundo? Todo mundo. Porque você nasceu nessa família, você tá ligado aos destinos familiares. Normalmente você olha para um destino difícil, não 400. Mas beleza, então vou fazer uma constelação. Quero olhar qual destino eu tô ligado, quero me desemaranhar. Não é bem assim, né, gente? Eu olharia para outra coisa, eu olharia para o tema. Que tema que está se repetindo na minha vida, que bloqueio que eu estou vivendo, onde eu estou estagnado. Aí tá algo importante e relevante para você olhar, porque constelação não é brincadeira. Todo mundo que nunca veio, às vezes vem pelo Netflix, né? Curiosidade. Maravilhoso, o Netflix mostra a parte mágica da constelação. Mas aqui a gente vive a outra parte, essa parte terapêutica, na qual a gente olha também para uma dor profunda. E por que as pessoas que estão aqui se interessam em continuar vindo, né? Porque terapia é um saco, né? Vamos ser sinceros, você vai lá, você vai chorar, você vai sofrer, vai lidar com aquele negócio. Por que as pessoas que estão aqui continuam vindo aqui? Porque a parte mágica que eu ia falar depois, eu adianto agora, da constelação, é que quem participa de um encontro sai ganhando algo, no nível sutil e no nível interno. Então, ganhando algo que pode ressoar com algo, né? Tô só falando, já vem uma dor, já vem um incômodo. Tô só falando, né? Nem começamos nada. Imagina quando a gente abre o campo, começa a representar, você ressoa com aquela informação. Então, de repente, é um bloqueio de relacionamento. A gente vai olhar o que está por trás daquele bloqueio que a gente não enxerga, a gente vai expandir o olhar. E aí, aquele bloqueio de relacionamento demonstra que existe uma dinâmica de papai e de mamãe ali mal resolvida, né? De vovó e de vovô, de bisavó e de bisavô, e que você, como quer pertencer, uma das ordens do amor, você permanece preso nessa história. E aí, a pessoa do lado fala, meu Deus, mas é exatamente a minha história. Algo muda. O conhecimento já transforma. E como estamos conectados a um campo de informação, na medida em que algo muda para você, você passa essa informação para todos do seu campo e aí realmente algo muda para todos à sua volta também. E é isso que é interessante.
Bom, precisa ter medo de constelação, gente? Você ouviu? Tenho medo de constelação. Ela é que de vinhedo? Acho que eu sei quem é. Tá. Daí eu falei, ai, que medo. Daí eu falei, mas por que? Não, o que está sendo feito nos tribunais? Nossa, tem coragem? Interessante, né? Porque ir na terapia, todo mundo tem coragem, né? E a terapia vai ir lentamente até chegar naquele lugar que a constelação vai te mostrar um pouquinho mais rápido. E isso é muito importante que você trouxe, né? Porque eu suscitei essa pergunta porque é o que mais acontece. Se você tem medo de constelação, primeiro, a constelação só mostra aquilo que você consegue olhar no momento e aquilo que você consegue lidar no momento. Isso é muito importante. A primeira coisa que eu intenciono, pode ser que eu esqueça de falar, mas eu intenciono toda vez que só venha aquilo que é para o bem daquela pessoa, que os familiares daquela pessoa aqui estejam. Mas sabe o que me deixa mais tranquilo sobre a constelação? Ela mostra a realidade. Aquela realidade existe. Aquela realidade existe. Como que você vai ter medo da realidade? Se você se permitir olhar para a realidade e permanecer um tempinho olhando aquela realidade, e isso nas dinâmicas a gente faz, se permita ficar naquela realidade um tempinho, algo muda. Porque você começa a olhar para aquilo que você estava fugindo, a realidade. Só que aí você tem uma escolha, né? Tenho medo de constelação? Não, não precisa ter. O que você pode ter é, quero encarar a realidade ou quero continuar sonhando? Ponto. É esse o ponto principal que você tem que perceber. Preciso sonhar mais um pouco. Tá tudo certo. Vai sonhar, gente. Tá tudo certo. Cada um tem um momento da vida para olhar. Eu mesma teria sonhado o resto da vida se eu não tivesse passado por tanta coisa que tivesse me obrigado lá no buraco a me reerguer, né? E buscar terapias diversas até encontrar o que faltava para resgatar o início de alegria na minha vida, né? Para mim, a constelação é sobre alegria, tá, gente? E essa eu acredito que é o meu maior desejo, sabe? Melhorar aquilo que a gente vive internamente e que a gente disfarça em sorrisos, né? Mas é melhorar a nossa alegria interna. Para mim, a constelação, no fundo, é sobre alegria. Como que a gente pode se sentir melhor com a nossa própria vida? Numa terapia tradicional, você vai levar, às vezes... Acredita que a ciência está indo atrás disso? Cientificamente chegaram à conclusão que você precisa de 25 sessões, então é mais que um ano, para encontrar aquilo que você coloca num tema de constelação. Eu duvido, eu truco. Eu acho que você pode encontrar algo que você não vai encontrar a vida toda. Se você estiver aberto e preparado para isso, né? Também, se você, às vezes, né, a gente não vai no constelador certo, também tem isso. Mas eu acredito que você sempre vai no constelador certo. Você vai naquele que era para ser, daquele jeito, tá tudo certo. Passa essa página. Mas assim, às vezes tem gente que precisa ouvir, porque tem uns consteladores que gostam de falar, que é isso que foi criticado na justiça, né? Então, seria interessante que um constelador que atua na justiça fosse advogado. Seria interessante que um constelador que atua na área do SUS tivesse algum conhecimento médico. Eu acho que isso faz parte, né, do trabalho, mas enfim, não tem regulação e aí acontecem coisas, né? O mais importante da constelação que eu quero que vocês entendam é que ela é um mergulho para o passado. Então, se vocês acreditam que a solução da vida de vocês está na frente, não vou olhar para o passado, beleza, continua levando a vida assim. Pode ser que dê certo e que você se mantenha, quero só viver o presente, quero olhar para frente, isso já foi. Pode ser que dê certo. Pode ser que você se abata de ansiedade, pode ser que você se abata de depressão, pode ser que você tenha um câncer, pode ser que você tenha, enfim, questões físicas ou emocionais. E a gente percebeu isso muito gritante na pandemia. Na pandemia, tudo aquilo que a gente ia enfiar debaixo do tapete explodiu na nossa cara. Então eu acho que, embora existam linhas psicológicas, né, que acreditem que o olhar é para frente, eu sou a favor das linhas que falam, enquanto você
não se permitir olhar para a realidade do passado, assentir, que é muito mais do que dizer sim, é você realmente compreender e concordar, ficar humilde diante da realidade. É muito interessante isso da realidade, gente. Talvez eu mude tudo e faça até uma dinâmica disso, porque a realidade é a única coisa que nos libera de fato do passado para ir para o futuro. E a magia, sobre essa magia, né, do porquê olhar para a realidade transforma, a gente vai ver no campo hoje, com certeza, das constelações, mas eu vou trazer para vocês aqui um ensinamento que está no livro do Bert Hellinger, sobre os benefícios, né? Ele fala que o que acontece com um representante, o representante, tá, gente, não o cliente, dentro do campo, imediatamente afeta a pessoa representada. Por isso, cada vez mais, nas novas constelações, os movimentos são mais silenciosos, mais recolhidos, e a gente evita que o representante diga algo. Às vezes o representante precisa falar, mas a gente evita. A gente prefere que quem fale algo seja o cliente, né? O representante do cliente. Ou, você vai fazer uma constelação de relacionamento, tá aqui você e seu marido, aí tudo bem, né? Vejamos a dinâmica. Mas evita-se, porque porque mexe, né, no campo de informação. E o que importa é aquela pessoa que veio buscar ajuda, né? Então importa a transformação dela, não tanto você mexer no entorno. E ele fala que é um movimento sempre profundo e sério. Eu gosto de trazer isso, porque não é brincadeira, né? Não é mágica. É um profundo e sério, porque a realidade é profunda e séria, né? A brincadeira é a brincadeira, mas somos adultos e a gente pode assumir esse poder, né? E ele conclui: estamos conectados de uma forma muito profunda com muitas outras pessoas. Por isso, quem participa de um encontro de constelação também pode sentir e tomar o que é bom para si e perceber qual o passo importante para se dar depois na própria vida. Então, para quem participa, mesmo que não represente, se permita tocar aqui, ó, nos sentimentos com o que acontecer, porque é aqui que se transforma no nível sutil, inconsciente e profundo. E é por isso que às vezes as pessoas vão vindo nas rodas, e aí agora eu estou tentando lembrar o nome de quem me falou isso. Mas uma participante que vem lá de Campinas, né, nas rodas de Campinas, que vem há mais de um ano, ela falou: nossa, depois que eu comecei a participar daqui, ela nunca representava, nunca. A minha família começou a ficar harmônica. Eu falei: caramba, isso me enche de alegria, né? E a pessoa estava só participando da roda e ouvindo algo, né? E hoje esse algo que a gente vai falar é relacionamentos. Então se permitam se deixar tocar por qualquer coisa que a gente vai falar sobre isso. Eu preciso disso também de vez em quando. Dar uma pausa, sabe, assim? Os temas que eu escolhi, gente, são temas da vida, né? E eu não vou falar, tá? A gente vai viver uma dinâmica agora. Os temas que eu escolhi são temas da vida dos nossos encontros. A gente vai falar sobre relacionamentos, trabalho, dinheiro, saúde e família.